Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Júlia e hoje estarei com vocês aqui estudando, refletindo juntos em mais um tema. E agora que me dei conta que realmente é a última palestra, né, da nossa casa no ano, então eu espero que ela seja, além, obviamente, de estudo, né, que é o que a gente faz aqui, mas que ela também possa ser aí uma boa forma de nós encerrarmos o ano e esperançarmos coisas boas para frente. Então, vou compartilhar aqui minha tela e aí vocês vão me dizer se vocês estão vendo. Estão vendo? Deixa eu compartilhar. Sim, sim? Não, não. Sim? Tá. Beleza. Obrigada. Então, o tema que a gente vai trazer hoje é que nos foi, que me foi essa tarefa e árdua que me foi dada, é um tema que me é muito caro. Porque sempre quando a gente fala sobre mediunidade, né, eu tenho um pouco a sensação que a gente coloca, esse tópico muito no lugar de que dos poucos, né, ou daqueles alguns que de alguma forma exercem o labor mediúnico, e que eu acho que isso tende a ser um pouco excludente, porque aqueles que de nós não possuem uma mediunidade ostensiva podem se sentir, digamos, desconectados das temáticas, né, e das de tudo que tem por detrás, sobre o tema de mediunidade. Então, eu espero que hoje a gente possa refletir um pouco mais, né, sobre esse tema. Eu não vou trazer nada aqui que seja uma grande novidade para quem, eh, já frequenta a casa espírita, para quem estuda, né, o espiritismo, mas eu espero muito que nós consigamos juntos, eh, terminar aqui esse nosso tempo, né, com uma reflexão, né, da importância, em torno do tema. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu acho que como uma professora universitária, né, me 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 é muito importante situar sempre o nosso tema principal, dentro dos princípios básicos da doutrina espírita. Porque não há qualquer tópico que, nós abordemos, né, em estudos espíritas que não estejam circunscritos, né, não estejam inseridos em alguns dos princípios básicos ou em vários deles ao mesmo tempo. A mediunidade em si, que nós entendemos como a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, ou seja, a gente está falando aí necessariamente entre duas dimensões que passam a ter contato, que passam a ter conexão, e a mediunidade é essa ponte, ela é, por si só, ela é um princípio básico doutrinário. E é nela que a gente vai focar hoje, né? Nesse intercâmbio entre essas duas dimensões. Muito bem. Primeiro passo aqui, a gente precisa definir o que é mediunidade, né? Eu fui lá atrás da etimologia da palavra, li alguns textos para a gente identificar um pouco a origem, da onde vem a palavra médium. Bom, a palavra médium em si significa, né, meio, através de, eu inseri ali intermediário. Então, de alguma forma, tá ali ligando, servindo de ponte, servindo como elemento conector, né. A mediunidade em si, a expressão mediunidade, ela vai, fazer menção, portanto, à capacidade de servir enquanto intermediário. Não se tem com precisão, assim, quando a palavra mediunidade foi utilizada pela primeira vez, foi antes da codificação, eh e veio atrelada, né, a eventos paranormais, e na codificação ela entra, né, inclusive tem um livro dedicado só à discussão sobre a mediunidade, que é o Livro dos Médiuns,
e ela vem, portanto, para expressar essa capacidade de servir, né, como intermediação entre esses dois mundos. Mas que tipo de ponte, então, a gente está falando? Aquela que serve de conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. E a gente sabe, porque um dos princípios básicos doutrinários é a própria reencarnação, né? É o fato de nós mergulharmos no corpo físico, sairmos desse corpo físico e voltarmos para a erraticidade. E nesses ciclos de reencarnações, né, nós vamos ali nos depurando, progredindo. Mas uma vez que estamos no mundo físico encarnados e existem espíritos desencarnados, portanto, no mundo espiritual, há constantemente esse intercâmbio entre as partes, né? E aí essa mediunidade, ela favorece, ela possibilita, na verdade, a leitura sobre esse intercâmbio, sobre essa troca. Muito bem. E quem seria o detentor dessa capacidade? Aí tá lá no livro dos médiuns, o homem, no caso, a figura humana. Eu, você, todos nós que estamos sentados aqui hoje em nossas cadeiras assistindo essa palestra, somos detentores dessa faculdade. E isso eu acho assim de suma importância, porque nós, de alguma forma ou de outra, estamos sucessivamente sob influência ou, de alguma forma, conectados com o mundo espiritual. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como, né? Como se dá essa troca. Mas todos nós estamos, né? E aí, nisso, Kardec foi muito claro, né? Muito límpido quando ele colocou no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, quem eram essas pessoas médiuns, né? E ele diz: toda pessoa que sente a influência dos espíritos. Então, eu, você, todos nós. Em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Portanto, nós, quando encarnamos, estamos carimbados com essa capacidade. Por isso mesmo, não constitui privilégio. Portanto, ser médium naquilo que usualmente nós entendemos por médium, que na verdade é uma mediunidade ostensiva, não é privilégio. Não se constitui como privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar, ou seja, pelo menos em um estado mais frugal, mais simples. Em algum grau, a gente consegue fazer esse intercâmbio. O que acontece muitas vezes é que nós não percebemos que essa conexão ou esse intercâmbio está acontecendo. Mas Kardec vai lá e pontua. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Então, nós vamos sair daqui compreendendo que todos nós somos médiuns. Todos nós somos capazes de servir enquanto intermediário entre o plano espiritual e o mundo físico, o mundo dos encarnados, né? Muito bem. Seguindo aqui, por que então todos nós podemos ser considerados médiuns em maior ou menor grau? Aí, eu resgatei lá no Livro dos Espíritos a raiz disso, né? A origem dessa nossa capacidade. As perguntas 459 e 460 do Livro dos Espíritos, elas nos ajudam a compreender porque todos nós podemos nos entender enquanto médiuns. Por quê? A pergunta 459, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, respondem os espíritos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, na realidade, muitas das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos das nossas opções de ir e vir
do que nós fazemos a todo momento, todos os dias, tem influência de espíritos. E se tem influência de espíritos no nosso agir, no nosso pensar, no nosso falar, na forma como nós nos portamos e nos colocamos diante da vida, então nós somos médiuns. E aí Kardec ainda pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Mas é claro, sempre, a todo momento. Os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Porque, na realidade, é muito difícil, inclusive as perguntas subsequentes, né, nesse tópico, vão precisar exatamente assim, como é que a gente consegue entender ou compreender o que que é nosso, o que que é uma influência externa. E muitas das vezes a gente não consegue identificar. E nem viemos, digamos assim, com um chip para que tenhamos tanta clareza assim do que é nosso e do que é uma influência espiritual, ou do que é necessariamente um substrato que vem dessa troca com os espíritos. No fundo, nós estamos a todo momento sendo sugeridos, por meio de pensamentos, né, por diferentes tipos de troca, naturezas de troca, mas fato é que essa influência ela ocorre a todo momento. Consegui convencer que todos nós somos médiuns agora? Então, seguindo então aqui adiante, como é que a nossa mediunidade, ela pode se manifestar? Se todos nós somos médiuns, somos detentores, então, dessa capacidade em maior ou menor grau, de perceber essa influência em maior ou menor grau, como então ela se manifesta? Ah, se a gente está a todo momento nos comunicando, quais seriam esses exemplos de comunicação? Os sonhos. Os sonhos. Enquanto eu estava fazendo o estudo, eu lembrei de um caso de sonho muito interessante, que, se eu não me engano, está no livro Os Mensageiros, né, psicografado por Chico, editado por Emmanuel, onde André Luiz ali relata o caso de uma garotinha em que ela sonha com a avó. A avó, na verdade, está com ela, elas estão juntas, né, quando a garotinha dorme. E aí, nessa desacoplamento, nesse desmembramento, quando a garotinha entra em contato com a avó, elas conversam e a avó diz para a garotinha que ela está sob perigo e que ela precisa tomar cuidado. A garotinha, quando acorda, revela que sonhou com uma cobra, porque essa foi a forma como o psiquismo da garotinha compreendeu a mensagem dada pela avó. Porque no psiquismo dela, o perigo, né, a iminência de algo difícil, desafiador que pudesse acontecer, foi traduzido pelo psiquismo da garotinha como uma cobra, que estava ali rastejando próximo a ela. Essa é uma forma de comunicação. Veja, a garotinha pode não necessariamente ser uma médium ali ostensiva, né? Mas ela se comunicou com a avó e, a partir dessa comunicação, ela obteve ali uma mensagem e vai se preparar para algo que virá. Isso é uma forma de mediunidade. Isso é uma forma de intercâmbio com o mundo espiritual. Outra maneira são os pressentimentos, né?
Às vezes a gente tá principalmente quando nós nos colocamos em condição de maior concentração, nos colocamos em condição de prece, por exemplo, muitas das vezes não é incomum, após um mergulho mais profundo em si mesmo, dali a algum tempo, vir um pensamento que nos serve como um pressentimento. Quantas vezes um pai, uma mãe já não falou assim: "Nossa, eu tô com pressentimento que alguma coisa vai acontecer com um filho, com uma filha, com um ente querido". Não precisa ser médium ostensivo para, na verdade, compreender que ali tem também uma sugestão espiritual que pode ser muitas vezes anímica, né, pode ser apenas uma expansão do corpo físico que capta o que está em volta, mas que não deixa de ser intercâmbio também. As inspirações, as intuições também fazem parte do dessa troca, né. A gente imagina que muitas das manifestações artísticas, né, que a gente vê, não é também raro, as pessoas revelarem que sonharam, voltaram com uma ideia de música, ou com uma ideia de escrita, ou com uma solução para o seu problema, ou com uma inspiração para um quadro. Da onde vem isso? A partir do intercâmbio. Até Kardec, e não podemos nos esquecer, que Kardec ele não possuía uma mediunidade ostensiva. Mas conversando aqui em casa sobre o estudo, né, me recordaram, na verdade, uma passagem de Kardec que, de novo, não era médium ostensivo, mas fez o que fez sem ser médium, né, sem ter uma mediunidade ostensiva. E Kardec, estava ali estudando, escrevendo, né, e de repente ele ouve um barulho. Pá, para, volta a escrever. De repente, de novo, pá, um barulho. Para, volta a escrever. De repente o barulho continuou a cada ida, né, a cada retorno ao texto que ele estava produzindo, ele ouvia um barulho. E aí ele parou de escrever, em um outro momento, no processo de codificação, ele consulta os espíritos e aí os espíritos revelam: "Olha, você estava indo por um caminho que não era aquele que nós sugerimos ou aquele que nós acreditamos que fosse o ideal". Então os espíritos atuaram ali naquele momento de uma forma bastante enfática, que era para ele dar uma segurada ali, dar uma parada, porque o trabalho precisava se encaminhar de uma maneira diferente. Então, obviamente que essa foi uma atuação bem específica, mas se nós estivermos um pouco mais conectados conosco mesmo, muitas vezes a gente consegue captar quais são essas mensagens ou quais são essas, intervenções que, nos permeiam de alguma forma. E, por fim, é claro que também a mediunidade se manifesta por intermédio da faculdade mediúnica, bem caracterizada, assim como está lá no Livro dos Médiuns, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Então, sua manifestação vai depender, de alguma forma ou de outra, de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, sim, né, tem encarnados que vão trabalhar, ou melhor, possuem essa sensibilidade ou possuem uma organização que favorece uma maior sensibilidade, e aí podem ser psicógrafos, videntes, psicofônicos, médiuns de efeitos físicos, sonâmbulos e tantas outras formas de mediunidade que a gente, já conhece. Mas, de novo, não podemos nos esquecer que esse intercâmbio acontece de diferentes maneiras, né, de diferentes formas. Muito bem. E como essa mediunidade, ela se apresenta ao longo do desenvolvimento humano, né, que é o nosso objetivo principal aqui de discutir.
Bom, o que a literatura espírita nos revela é que a mediunidade, é, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento da glândula pineal. A glândula pineal, sob o ponto de vista biológico, né, ela é entendida ali como a epífise, né? Não vou entrar muito profundamente aqui na, nas especificidades biológicas, né, por detrás da glândula pineal. Existem estudos, né, tem pesquisadores na USP que já verificaram a presença de calcário nessa região. Enfim, tem aí muita gente, né, que estuda especificamente essa glândula pineal, mas fato é que ela tem uma função orgânica, né, que sob o ponto de vista da medicina, da psicologia e tal, ela é estudada. Então, sob o ponto de vista da função orgânica, o que está descrito no livro Missionários da Luz, nos capítulos 1 e 2, mas mais especificamente no capítulo 2, que é o capítulo específico da epífise, que a gente vai entender aqui como a glândula pineal. André Luiz, quando estava em estudo, né, em treinamento, junto com o instrutor Alexandre, ele é convidado a presenciar uma reunião mediúnica. E aí, nesse mergulho, né, nessa experiência, ele vê que existe, naquele momento, só tinha um médium em condições de servir como comunicante, né, dos espíritos, e ele percebe nesse médium que a região da epífise, né, a região da glândula pineal estava iluminada, estava incandescente, com uma luminosidade que ele nunca tinha percebido. Então, essa glândula, ela é o que registrado lá no Missionários da Luz, essa fonte criadora que possui essa função psíquica de possibilitar que a um espírito desencarnado, quando aproxima-se do espírito encarnado médium, via essa glândula pineal, a comunicação pode acontecer. E como isso se traduz ao longo do desenvolvimento humano? Todos nós temos a glândula pineal, né? E o que acontece? O que é incrível, né, na natureza humana? Primeiro, que todos nós somos únicos, né? Então, o desenvolvimento da mediunidade, ela se dá de maneira muito, ela se dá de maneira muito específica a cada experiência humana. Então, cada um é um. Cada um funciona de uma forma. Tem uns que vão ter lá realmente uma grandíssima sensibilidade, que, aliada ao desenvolvimento moral, faz com que essa glândula seja realmente muito luminosa. Mas todos nós temos a presença dela e, de alguma forma ou de outra, é por ela, por meio da sua função psíquica, que nós acordamos essa potência criadora. Como é que isso se dá ao longo do nosso desenvolvimento? Nós reencarnamos enquanto bebês e nós entendemos que na fase inicial, que nós chamamos ali da primeira infância, né, que vai ali em torno do 0 aos 7 anos, ou seja, como nós somos bebês, essa glândula pineal, a epífise, ela está, digamos, adormecida. Porque, sob o ponto de vista orgânico-biológico, ela é que possibilita o controle sexual no período infantil. E que depois vai possibilitar o desenvolvimento orgânico dos hormônios sexuais.
Então ela vai perdendo força, digamos assim, sob o ponto de vista biológico, né, do que a medicina entende, ela serve como um controle sexual nos bebês, porque nas crianças, né, e isso a natureza é muito sábia, né, a providência divina é muito sábia nessa constituição do nosso ser, porque nós não precisamos disso, né, quando enquanto crianças, ela vai, em algum momento da adolescência, por volta ali dos 13, 14 anos, de novo, não existe no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, essa linha do tempo. Isso aqui é um esforço didático, né, que eu estou trazendo aqui para vocês para a gente discutir um pouco como isso se dá ao longo da formação humana, né, do desenvolvimento humano. Mas o que se tem registro é que dos 0 a 7 anos, a criança tem essa epífise adormecida, perdão, a epífise faz com que esse controle sexual sirva como um controle sexual e que por volta da adolescência ela dá lugar aos hormônios sexuais. Então a epífise vai perdendo força e ela dá lugar aos hormônios sexuais, que, sob o ponto de vista biológico, ela quase desaparece para que as glândulas genitais funcionem em energia plena. Isso sob o ponto de vista orgânico biológico. Agora, sob o ponto de vista mediúnico, né, que é o que nós estamos aqui discutindo, é exatamente por volta dos 13, 14 anos que a sua função, a epífise acorda a sua potência criadora, que está intimamente ligado, é claro, né, com o próprio florescimento do corpo humano para essa energia, para toda essa potência, né, de ação, de vivência, de vida, né, mesmo. E aí, ao longo da sua maturidade, a epífise vai servir como um grande, ou a glândula pineal, né, vai servir como um grande laboratório de elementos psíquicos para a criatura terrestre. Então, ela que vai facultar que toda essa potência de sensibilidade, de troca, ocorra. E aí, à medida que nós vamos nos aproximando da maturidade, né, da, da velhice, do envelhecimento do corpo físico, é natural que haja um esgotamento dos fluidos, do fluido vital, dos fluidos físicos, né, dos fluidos orgânicos, e a gente se prepare para o desencarne. Então, essa potência criadora, é óbvio que ela também vai, pela própria natureza, perdendo essa sua capacidade. Então, isso é acordado na adolescência e vai ganhando potência à medida que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos. Então, a mediunidade está intimamente ligada a isso. Intimamente ligada a isso. Aí vocês vão me perguntar: mas não existem crianças que possuem mediunidade? É sobre isso que nós vamos discutir agora. Como é que se dá a mediunidade na infância? Esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, como eu disse antes, ele é particular de cada pessoa. Aquela organização em termos de linha do tempo, aonde a gente coloca a adolescência como esse ponto de partida, digamos assim, para o florescimento, né, dessa potência criadora, residida ali na pineal, ela varia de pessoa para pessoa. Pode ser que ocorra um pouco antes, pode ser que ocorra um pouco depois, né? E isso vem diretamente associado ao desenvolvimento moral do espírito que encarna e também a todo o planejamento espiritual que tem por detrás cada um de nós, que nós temos, né. Então é muito importante a gente compreender que não é possível a gente estabelecer um único caminho,
né, para dizer que a mediunidade vai se dar muitas vezes, em algumas pessoas, essa essa maior sensibilidade ou essa potência, ela vai ser acordada um pouco mais ali à frente, de repente com 30, com 40 anos, com 50. Inclusive pode mudar ao longo do tempo, de repente ela não teria tanta sensibilidade, mas em um dado momento essa necessidade se coloca por conta de uma mudança de rota ali naquela encarnação, por que não? E aí a pessoa se torna eventualmente até um tarefeiro de reunião mediúnica, por que não? Então, não existe um caminho único, e isso é importante a gente saber. Mas para efeito didático aqui, para efeito do nosso estudo, o que a gente tem no Livro dos Médiuns, né, é que as crianças, principalmente durante o período de consolidação perispiritual, que vai ali mais ou menos que equivale a mais ou menos à primeira infância, dos 0 aos 7 anos, ela pode passar por experiências sensoriais de maior sensibilidade, e isso não necessariamente se traduzir em uma mediunidade ostensiva. Médium ela já é, porque isso a gente já viu no início do estudo, mas não necessariamente ela vai ser uma vidente, uma psicofônica, ou vai psicografar, ou o que quer que seja. Por quê? Porque durante essa fase, a criança conta desse acoplamento gradual, né, ao corpo físico, muitas vezes a criança ela está mais sensível à presença de espíritos desencarnados. Por isso que também, de novo, não é incomum que muitas crianças registrem, né, a presença de determinados espíritos ou até mesmo conversem com elas, né, o que na psicologia é entendido como a existência de amigos imaginários, não é incomum. Eu mesma tinha. Inclusive, eu preparava pratos. Eu, na hora de almoçar, eu preparava esse prato aqui, esse bolo aqui eu vou fazer para você. E muitas das vezes, assim, em parte isso pode ser, de fato, a presença de um espírito ali trocando com aquela criança e ela está mais sensível. Por estar mais sensível, ela percebe o que um adulto eventualmente não percebe, porque não está tão próximo assim, né, do plano espiritual quanto a criança está, mas pode ser também uma forma de tradução psíquica daquela criança para algum evento. Então, ela pode, inclusive, inventar que viu também. Também é muito comum que crianças façam isso. Mas fato é que uma coisa muito importante, essa aproximação com o mundo espiritual quando você é criança é natural. Porém, a gente precisa ficar atento em não incentivar práticas mediúnicas em crianças, porque a criança não possui o desenvolvimento cognitivo, motor, biológico para isso. Aí vocês vão me perguntar, mas a criança não pode ser médium, não pode ver? É claro que ela pode. Divaldo mesmo relata em muitas e muitas vezes, ele criança, por exemplo, viu a avó, falou o nome da avó sem nunca ter sabido o nome da avó. E ele chega e fala para a mãe: "Mãe, a fulana de tal tá aqui, disse que quer falar com você". E a mãe: "Mas como é que você sabe o nome dela?". "Mas eu tô falando porque ela tá aqui do meu lado e ela quer falar com você". E é claro que isso é possível, isso é perfeitamente possível. Mas o que nós precisamos ficar atentos e realmente calibrar muito bem é não incentivar a prática mediúnica em crianças. E isso são coisas diferentes. Uma coisa é a gente dizer assim: "Ah, você viu você está conversando com ele, com seu amigo, com a sua amiga, e o que que ele está te dizendo?". Sobre o que vocês conversaram e procurar compreender como aquilo reflete no dia a dia da criança, na vida dela.
Não há uma regra cristalizada, mas é muito importante que nós estejamos atentos às nossas crianças, primeiro, as protegendo, porque essa é a nossa função. E segundo, confiando nelas, confiando no que elas falam e confiando, sobretudo, que elas estão protegidas e elas são preservadas, porque é isso que os espíritos nos revelam. As crianças, elas não estão ali soltas no mundo, sem amparo, sem algum tipo de proteção. Então, caso ocorra uma manifestação mediúnica em uma criança, o que é possível que estejamos atentos. Por quê? Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, ele pergunta aos espíritos: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Tal que os espíritos respondem: certamente. Afirmo que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam demasiado abalados e sua jovem imaginação ficaria superexcitada. Também os pais prudentes os afastarão dessas ideias, ou pelo menos lhes falarão apenas das consequências morais. Então, uma coisa são os amigos imaginários, a gente compreender que isso exista, que essa aproximação ali ao mundo espiritual exista, mas existe porque é uma criança que acabou de chegar, né? Outra coisa é nós incentivarmos e acharmos que isso é uma mediunidade. Adiante, Kardec faz outra indagação a esse respeito. Em que idade se pode, então, ocupar sem inconvenientes de mediunidade? E os espíritos respondem: não há idade precisa. Isso depende do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Portanto, cada espírito é um espírito, cada pessoa é uma pessoa, cada experiência é uma e vai se traduzir de uma forma diferente. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas aquela que se aplica em efeitos físicos é mais fatigante para o organismo. A escrita tem outro inconveniente que tem a ver com a inexperiência da criança, se quisesse praticar sozinha e dela fazer um brinquedo. Então, estejamos atentos, né? E certos de que as nossas crianças elas são protegidas e o que de melhor nós podemos fazer, caso presenciemos experiências mediúnicas por parte de crianças, é orar pelos guias dessa criança, orar pelos nossos guias e proteger, né? E não incentivar e estar sempre ali atento, acompanhando o processo de desenvolvimento dessa criança, que nós sabemos que essa influência e essa troca acontece a todo momento. Tudo bem, se nós, que já não somos mais crianças, como é que a mediunidade, então, evolui ao longo do tempo? O que a gente pode compreender é que, sendo essa mediunidade ostensiva ou não, ela está intimamente ligada ao nosso desenvolvimento moral. E isso, para mim, é muito importante, porque a depender das nossas dificuldades, da nossa forma de agir, de como nós trabalhamos as responsabilidades que nos são dadas ao longo da vida, esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual vai se dar de uma forma. Eu gosto muito de compreender a mediunidade, de novo, sendo ela ostensiva ou não, como uma caixinha de ferramentas que vai nos possibilitar mais uma forma de trabalhar no exercício do bem. E é mais uma mesmo, porque nós temos muitas, não só enquanto médiuns. Se nós, por exemplo, registrarmos os trabalhos que são executados dentro da casa espírita, qual é a enormidade de funções que existem dentro de uma casa espírita? Tem o evangelizador, tem o dirigente, tem o palestrante, tem aquele que
aquela pessoa responsável por limpar a casa, por preparar a casa. Tem aquela pessoa responsável por receber, que é importantíssima, receber as pessoas dentro da casa espírita. Tem aquela pessoa que é responsável pela parte contábil, pela parte administrativa, pela gestão. Enfim, poderia passar aqui horas falando todas as funções que, né, que estão ali inseridas dentro de uma casa espírita. E todas elas são um exercício no bem. Não é só aquele que está sentado servindo enquanto médium durante algumas horas, de 15 em 15 dias, na sala de reunião mediúnica. É uma forma de exercício do bem. E que, se bem aproveitada, aqueles que estão ali como tarefeiros de reuniões mediúnicas, se bem aproveitada, podem se valer muito, é claro, do que ali é gerado, do que ali é produzido, do que ali é vivenciado. Mas mesmo que nós não sejamos tarefeiros de reuniões mediúnicas, nós temos, por meio dos sonhos, dos pensamentos, das premonições, da conexão com o alto, uma grande possibilidade de exercitar o nosso potencial criativo. E, a partir disso, visualizar alternativas, novos caminhos para as nossas próprias existências. E é para isso que a gente está aqui. Por isso que é muito válido a todo momento, quando nós vamos dormir, quando nós acordamos, quando nós estamos atuando na própria vida, nas nossas relações comezinhas, que nós nos conectemos com o alto para que as boas influências possam chegar até nós. Para que sirvamos enquanto médiuns como intermediadores de boas mensagens, de mensagens superiores, daquelas que nós nos cobrimos e nós nos sentimos melhores depois que tomamos contato com esses pensamentos. E isso vem por meio do exercício, do fazer sempre, do buscar sempre nos conectar. E a prece é sempre um bom ponto de partida para que nós tomemos contato, nos aproximemos com boas mensagens, com influências superiores. E isso, todos nós, sejamos tarefeiros de reunião mediúnica ou não, somos capazes. E aí podemos ter, então, uma glândula pineal que seja iluminada ou que seja brilhante, mesmo que nós não estejamos ali servindo, porque ser médium é uma forma de servir, de trabalhar, mesmo que nós não estejamos servindo enquanto médiums, ou enquanto esclarecedores, ou dirigentes de reunião mediúnica, ou passistas, ou o que quer que seja. E eu vou terminar aqui o nosso estudo falando de uma médium que eu tenho uma profunda admiração, que, mesmo não tendo, obviamente, tido contato com ela, mas eu conheço pessoas que tiveram, e que me emocionou muito, muito, quando eu li esse livro, Recordações da Mediunidade, pela primeira vez, que é um livro, digamos assim, de memórias da dona Ivone Pereira. Ivone do Amaral Pereira. E foi uma grande médium encarnada aqui, que serviu como tarefeira enquanto médium, e que serviu muito, né, para o movimento espírita. E ela serviu dando testemunho por meio da sua própria existência. E enquanto eu estava preparando o estudo, me veio assim na mente, foi uma inspiração, olha aí o intercâmbio, né? Me veio muito à mente eu lendo o livro, o quão emocionada eu fiquei. Porque lá ela consegue ilustrar de uma maneira tão bela e ao mesmo tempo dolorida, mas assim tão bem descrita, sobre as suas experiências mediúnicas, sabendo que em experiências passadas, né, ela
atentou contra a própria vida física, e isso obviamente reverberou na sua encarnação presente, que ela, enquanto médium, pôde depurar e se recuperar de reencarnações sucessivas muito desafiadoras. E ela relata o seguinte: ela diz que a sua vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço, e foi mesmo. Dor emocional e dor física mesmo, desde o berço, por conta dessas experiências passadas que ficaram impregnadas na sua consciência e no seu próprio perispírito. E aí ela revela de como o espiritismo, de como o estudo, de como a vivência espírita serviu na recuperação de uma alma para si mesma, porque esse é o nosso primeiro encontro, é um encontro com a nossa própria consciência e um encontro, uma recuperação de uma alma para Deus também, para a potência divina. E foi por meio dessa mediunidade que ela exercitou essa recuperação. Então, eu termino aqui desejando que nós, individualmente, no limite das nossas capacidades, das nossas possibilidades, que possamos refletir. Primeiro, convidar vocês a ler esse livro, quem não leu, mas refletir de que maneira o intercâmbio espiritual e toda essa influenciação e toda essa aproximação a que todos nós estamos submetidos, de que forma elas se apresentam para nós e que como nós iremos aproveitar toda essa aproximação que todos nós estamos submetidos. Que possamos, então, nos exercitar todos os dias para nos aproximar, para nos conectar com o que há de melhor. E isso depende muito do nosso exercício, né, da forma como nós colocamos diante da vida. Então, que estejam os bons espíritos e os bons amigos ao nosso lado, vibrando e nos intuindo sempre. Obrigada, gente, pelo